Olá, Antônio, tudo bem? Olha só, eu estava vendo aqui que em 2026 o Rio Grande do Sul celebra os 400 anos da primeira redução jesuítica Guarani, criado em solo hoje gaúcho. Você poderia falar um pouco sobre esta redução e como ela foi assim, como ela esteve situada ao longo do tempo? Olá, Matilde! Trata-se da missão de São Nicolas de Piratini ou São Nicolau do Piratini, localizada a 7 léguas de Concepción, a 3 léguas do Rio Uruguai, no Rio Piratini, e que foi fundada pelos padres Roque González e Alonso de Aragona em 3 de maio de 1626. No entanto, devido ao ataque dos bandeirantes, São Nicolau foi transferida em janeiro de 1632 para o arroio Aguarapucaí. Foi unida a Apóstoles em fevereiro de 1652 e separada desta em 2 de fevereiro de 1687, retornando à sua antiga localização no Piratini. Ah, claro, sim. Mas como era essa redução no início? Prof. Matilde, o necrológio do padre Alonso de Aragona, escrito pelo padre Diego de Boroa em 1629, ano de sua morte, traz muitas informações sobre os primórdios da redução de São Nicolau. Aliás, os padres Alonso de Aragona e Miguel de Ampoeiro foram os jesuítas que fizeram a estruturação inicial do povoado. Alonso ficou à frente de São Nicolau nos primeiros 2 anos. Poucos meses depois da fundação, o padre provincial Nicolas Duran visitou o povoado e encontrou o padre Alonso com 300 indígenas que haviam aceito reduzirem-se. Muitos deles foram batizados, inclusive, pelo próprio padre provincial. Eu estava aqui pensando, mas o que será que o padre provincial viu em São Nicolau que tenha chamado assim tanto atenção naquele momento? Matilde, a primeira coisa que lhe chamou a atenção foi, é claro, a acolhida calorosa que recebeu dos indígenas. Depois, a pobreza e as dificuldades iniciais do povoado em formação. Assim como as casas dos indígenas, as instalações onde ficavam os missionários eram cobertas de palha, uma melhor acomodada que servia de igreja e outra mais baixa e humilde em que estavam os 2 missionários. Eles construíram uma choça mais estreita para receber o padre provincial. Aquele momento foi o dia da profissão de 4 votos que fez o padre Miguel de Ampoeiro, que a fez na igreja de palha. Mas a pobreza era tão grande que, com exceção de alguns feijões de caldo ralo, não havia o que ser servido aos hóspedes, nem aos 2 religiosos que haviam caído enfermos naquele dia, o padre Roque González e o mesmo padre Ampoeiro. E por grande regalo, escreveu Boroa, se achou um galo velho duro como uma pedra, que não o puderam comer os enfermos pelo perigo de quebrar-se seus dentes. Com um intenso trabalho, entretanto, os missionários e os indígenas levantaram uma igreja mais cômoda pouco tempo depois. Mas o padre Alonso acabou desenvolvendo, após um ferimento na língua, causado por raspá-la nos dentes ao falar, uma úlcera cancerígena que viria a matá-lo, não sem antes deslocar-se à Assunção na tentativa de curar-se. Pois é, naquele momento inicial, a redução de São Nicolau foi afetada também assim por epidemias, ataques de indígenas que não aceitavam as missões e também dos bandeirantes.
Vamos falar um pouco sobre esses ataques dos outros indígenas? Sem problemas, Matilde. Quando da morte dos 3 missionários, Roque, Afonso e João, os indígenas da bacia do Uruguai estavam alvoroçados e alguns de seus líderes pretendiam aproveitar o momento para expulsar os missionários da região. O padre Alonso de Aragona, já enfermo, recebeu a notícia no dia 18 de novembro de 1628, no quarto dia da morte dos padres, que o povo de Assunção do Ijuí, seguindo ordens de Nhesu, iriam até São Nicolau para capturar e matar a ele e a seu companheiro. Mas os indígenas cristãos os esconderam numa pequena mata que ficava localizada próximo à igreja. Houve luta e os cristãos venceram os recém-chegados, matando 14 ou 16 deles, impedindo-lhes de atear fogo nas casas e fazendo-os fugir. Mas e sobre os ataques dos bandeirantes? Profitilde, a redução progredia materialmente, aumentando rapidamente o número de membros, mas abateu-se sobre ela e sobre os outros povoados a chegada dos bandeirantes. E por isso teve de transmigrar para o outro lado do rio Uruguai. Mesmo assim, São Nicolau, assim como os outros povoados, participaram diretamente das lutas contra os bandeirantes. Na grande Batalha de Bororé, de 1641, São Nicolau contribuiu com o capitão Dom Francisco Bairobá, uma das grandes lideranças militares indígenas, e com dezenas de guerreiros. O retorno só seria possível 5 décadas depois. Em 1657, durante o desterro, São Nicolau estava localizada a 4 léguas da redução de São Carlos e possuía mais de 400 famílias. Depois do retorno, já em 1707, São Nicolau era o povoado missioneiro mais populoso das doutrinas da bacia do rio Uruguai, contando com 5.386 membros. Sinal do desenvolvimento alcançado após tantas peripécias é que naquele ano foram dourados os 2 altares colaterais de sua igreja. Interessante, muito interessante, o espírito de reconstrução de São Nicolau, não é mesmo? Verdade, Matilde. A história posterior também mostra isso. O jesuíta José Cardiel, que chegou ao povoado na década de 1750, descreveu a solidez das casas indígenas, cerca de 700, com paredes de pedra e adobe, colunas monolíticas e telhados elaborados. São Nicolau aparece constantemente nos documentos internos da Companhia de Jesus. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sem dúvida, Matilde. Vou falar rapidamente dos memoriais emitidos pelos provinciais da província jesuítica do Paraguai sobre o povoado no século XVIII, nos quais as ordens dadas pelos visitadores e provinciais entre 1714 e 1749 abrangem desde questões administrativas e conflitos de terras até a construção de edifícios, o cuidado espiritual e a organização da defesa militar. Por exemplo, no memorial de 1714, na visita do vice-provincial Padre Luiz de la Roca, orientava-se a continuação de obras e a implementação de novas estruturas, como a construção de uma capela no cemitério, a conclusão do piso da igreja e de uma casa para abrigar viúvas, órfãs e solteiras, o Cutiguaçu, além do conserto das ruas para que a água das chuvas tivesse escoamento, e da construção de novas casas para os indígenas, com alicerces de pedra e adobe, proibindo-se
o uso de taipa francesa. Para preparar-se para a defesa para possíveis ataques externos, determinava a realização de exercícios militares semanais. Ordenava ainda a construção de uma cerca de pedra na estância do povoado chamada San Juan, que fazia divisa com a estância do povoado de La Concepción, chamada San Lucas, para evitar perdas de gado e conflitos, os quais eram muito comuns entre as reduções. Em 1725, o mesmo padre Luís de la Roca complementou as ordens anteriores, mandando abrir uma porta no aposento onde se guardava o sebo e construir um curral de pedra ao lado do açougue, para que as reses que seriam abatidas não se dispersassem. Orientava ainda o fechamento de uma abertura que existia sobre a portaria principal e a construção de latrinas comuns na casa de recolhimento das mulheres. Por fim, mesmo que São Nicolau sempre apareça nos memoriais ao longo do tempo e que por isso não conseguiremos falar sobre todo o seu conteúdo nesse breve episódio, trago somente o memorial referente à visita do padre provincial de 1725, no qual o provincial declara formalmente que as terras disputadas entre os povoados de Santo Ângelo e São Nicolau pertenciam a São Nicolau. E ainda o memorial de 1745, que encaminha uma questão sobre o passo, o porto fluvial do rio Uruguai, determinando que os curas de La Concepción e São Nicolau mantivessem cada um 2 canoas no passo do rio para fazer a travessia de pessoas e mercadorias, de uma banda a outra. Até porque as missões de ambas as bandas do rio Uruguai dependiam grandemente desse trabalho de travessia. Sim, mas como São Nicolau reagiu ao fim dos povoados jesuítico-guarani missioneiros? Matilde, o Tratado de Madrid, a Guerra Guaranítica e a história ulterior foram devastadores para todos os povoados, e o historiador Nelson José Quevedo vê São Nicolau se destacando nesse cenário. Em 1751, o padre-geral da companhia, Inácio Visconti, ordenou que os missionários não resistissem ao translado. Em 1752 chegaram as comissões demarcadoras. O padre Bernardo Nussdorfer recebeu a missão de convencer os guaranis a aceitar a mudança. São Nicolau recusou argumentando, abre aspas, queremos ser vassalos do rei da Espanha e não de Portugal. Desde nossos avós vivemos nesta terra que Deus nos deu. Fecha aspas. A resistência religiosa e teológica dos nicolaístas foi notória e uma das mais fortes dentre os 7 povos. Com o crescente descontentamento indígena, os jesuítas renunciaram aos curatos dos povoados em 1756. Os nicolaístas queimaram o conjunto urbano missioneiro antes da retirada. Em 1757, completou-se o translado para a margem ocidental. Em 1759, o rei Carlos III anulou o tratado e a partir de 1761, os Guarani puderam regressar. São Nicolau foi o povoado que mais se recompôs. Dos 4.453 habitantes de 1751, 4.369 retornaram. Mas com a expulsão dos jesuítas em 1767-68, iniciou-se a derradeira decadência demográfica e econômica da antiga redução, a qual passou a ser parte da história portuguesa. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo Água de EVT.
Obrigado. Antônio, gostei muito de saber um pouco mais sobre a história das reduções jesuíticos Guarani de São Nicolau.